do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Meus irmãos queridos e amados, que Deus abençoe a todos neste momento. Deus abençoe a todos que têm nos acompanhado aqui neste canal. Que Deus assim possa recompensar a sua vida, edificando a cada dia, cada vez mais, através das mensagens que são postadas aqui no canal, também das orações, dos propósitos, meus irmãos, que o Senhor tem nos dado e temos compartilhado com todos. A cada inscrito aqui do canal, que Deus abençoe. Eu gostaria, meus irmãos, de pedir a todos, continue participando, continue divulgando, compartilhando estas mensagens, que são mensagens, meus irmãos, às vezes curtas, mas mensagens edificantes. Vocês podem ter certeza que temos orado ao Senhor a cada dia por todos os que estão inscritos no canal e aqueles também que têm compartilhado, que têm visualizado as pregações aqui dos homens de Deus, das mulheres de Deus que têm pregado aqui na igreja e também das mensagens que nós temos postado aqui fora da igreja. Deus abençoe grandemente. Mas eu gostaria de ler um texto aqui da Palavra de Deus, meus irmãos, para a meditação de todos, que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 em diante. Diz assim: Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Meus queridos e amados irmãos, o texto que lemos, ele está narrando uma história muito linda do nosso amado Jesus, que trouxe aqui um ensinamento muito forte para os seus discípulos naquela época. E essa história conta que ele demonstrou a grande humildade que os discípulos deveriam demonstrar também posteriormente, quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele realmente fez um trabalho que ele, como mestre e Senhor, e como todos nós sabemos, o Filho de Deus, não precisava estar fazendo, até porque ele era, na ocasião, o mestre, como também nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz que, após acabar a ceia, ele pegou uma toalha, cingiu os seus lombos, e uma bacia de água, conforme versículos 4 e 5 do mesmo capítulo, e ele lavou os pés de todos os discípulos. Esta atitude, esta ação, ela despertou uma certa revolta no coração de Pedro, porque ele dizia: não, Senhor, eu é que careço ser lavado, e não o Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele estava fazendo isto para dar o exemplo, e todos nós sabemos muito bem que a humildade, ela precisa fazer parte da caminhada do cristão. Todo aquele que quer alcançar de Deus o privilégio maior que é a salvação, ele não pode abrir mão, em hipótese alguma, da humildade em sua vida. A humildade não somente nas palavras, mas também nas ações. E esta ação aqui de Jesus, de pegar uma toalha, pegar uma bacia com água e lavar os pés de todos os discípulos, realmente foi uma ação que tocou na mente, no coração de todas aquelas pessoas que ali estavam, os discípulos de Jesus. Mas Jesus, ele fez isto para dar o exemplo. Nós vemos, ele fala ainda lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, para nós aprendermos com ele, que é manso
e humilde de coração. E o texto lá ainda faz uma promessa: e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí o texto que lemos aqui, a partir do versículo 13, do capítulo 13, o Senhor Jesus, após ter de fato lavado os pés de todos os discípulos, o Senhor Jesus falou com eles exatamente o que lemos: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou realmente. Vós me chama de mestre, de fato vocês estão falando a verdade, porque eu sou mestre e Senhor. Mas aí Jesus vem falando: ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de todos vocês, agora vocês precisam seguir este exemplo. Na realidade, meus irmãos, o propósito aqui não é simplesmente lavar os pés dos discípulos. Esta lição, ela está falando muito além desta expressão. A humildade aqui não está simplesmente em o fato de pegar uma bacia com água e sair lavando os pés do povo da igreja. Não, a humildade aqui está na forma de se apresentar. A humildade está na forma de falar, nas ações, reconhecendo, primeiro, que Deus está acima de tudo, e reconhecendo, em segundo lugar, que os nossos irmãos, eles também são importantes para Deus. Importante de tal modo que o próprio Senhor, ele lavou os pés dos discípulos e mandou que nós também fizéssemos da mesma forma. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que eu e você precisamos servir os nossos irmãos. Jesus, sendo ele mestre e Senhor, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, aqui dentro desse texto, todo este início deste capítulo 13, nós vemos aqui uma lição muito importante, que é a humildade, simplicidade e humildade. Jesus fez isso, e depois que ele terminou de fazer tudo isso, ele falou com os discípulos exatamente isto: vocês devem fazer o mesmo que fiz, porque se eu sou Senhor e Mestre, fiz isto por vocês, vocês como servos devem fazer isto também para com aqueles que também estão à sua volta. Então, meus irmãos queridos e amigos, vamos procurar aprender com o Senhor Jesus. Não pode ser arrogante, não pode ser estúpido, não pode ser ignorante com os nossos irmãos. É preciso ser humilde. E como Jesus aqui fez, é preciso servir. Lá em Filipenses, a Bíblia chega a dizer, meus irmãos, que nós precisamos considerar os nossos irmãos ainda superiores a nós mesmos. Isto é humildade. Eu preciso olhar para você, meu irmão, minha irmã, e ver algo de Deus na sua vida. E também da mesma forma, você precisa olhar para mim e ver algo de Deus. Isto é indispensável, porque Jesus, ele olha para cada um de nós e vê algo importante. Logo, então, nós precisamos também termos esta mesma visão em relação aos nossos irmãos. Ah, pastor, mas aquele irmão é difícil, aquela irmã é difícil. Na realidade, meus irmãos, todos nós somos difíceis, cada um na sua dificuldade. Às vezes, uma pessoa nos entristece, nos deixa triste, angustiado, abatido, apreensivo e até mesmo nervosos. Mas como servo de Deus, nós precisamos considerar essas coisas. Nós precisamos pedir a Deus graça e força para que essas coisas negativas que nós muitas das vezes presenciamos e vemos
na vida dos nossos irmãos, venha tirar o foco, que é a humildade, a sinceridade e a simplicidade. Então, meus irmãos, vamos aprender aqui com o nosso Senhor Jesus. Depois dessa lição aqui, meus irmãos, eu creio que os discípulos começaram a ter uma nova visão em relação aos demais irmãos. E esta visão o Senhor nos abre aqui dentro desse texto bíblico. Sendo ele o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele cingiu os lombos, pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos servos. Ele fez esta ação tomando a posição de servo, e como servo ele foi servir aqueles que estavam ali para, na realidade, servi-lo. Então Pedro, meus irmãos, ele ficou confuso com toda essa situação e não queria deixar Jesus lavar os seus pés. Mas Jesus falou com ele: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Aí ele falou: então, tudo bem, Senhor, então eu deixo. Então, meus irmãos, vamos aprender aqui com o Senhor Jesus, vamos aprender a humildade, vamos procurar viver esta palavra, ser humilde, sim. E diz ainda a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados são aqueles que são humildes, bem-aventurados os humildes. Então vamos perseverar, vamos aprender com o Senhor Jesus. Não deixe, meu irmão e minha irmã, que a angústia, a tristeza e a decepção que você tenha do seu irmão, do seu amigo, apague isto que o Senhor Jesus está nos dando aqui dentro da palavra, o entendimento e a compreensão que precisamos sermos humildes na nossa caminhada. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde, minha irmã. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.